Na aula de hoje nós vamos então aprender sobre classificação vocal. A classificação vocal é um tema muito complexo, muito amplo, mas ao mesmo tempo muito simples, porque existe a linguagem erudita, clássica e existe a linguagem popular. E as pessoas insistem em dizer que a que prevalece é a linguagem erudita. E não é 100% de verdade, porque, primeiro, você é um cantor, uma cantora erudita? Ou você é um cantor popular, uma cantora popular? Então, isso que precisa ser observado. Se eu hoje estivesse em um coral erudito, eu estaria sim no soprano. Por quê? Pela minha facilidade de realizar o falsete com um ótimo volume. Digo isso porque eu sei a técnica necessária para liberar, para formar e executar esse volume de qualidade, tá bom? Isso se aprende, tá? Porém, eu sei que como é que eu posso dizer? Que o tamanho original da minha voz não é agudo. Tem essa vozinha bonitinha, mas não é aguda. Minha voz não é aguda. Então, um dos primeiros pontos que vão definir a sua voz é: você conversa em qual tom? Grave, médio ou agudo? O meu tom de voz é mais para médio grave. Eu tenho alunas que têm uma voz muito mais grave conversando, porque é a região natural, é a região da fala. Lembra que eu falei para vocês sobre o registro modal? Então, a sua zona vocal confortável, ela precisa se encaixar diretamente no registro modal e não no registro elevado. Então, essas coisas a gente precisa estar observando com certo cuidado. Outro detalhe que eu falei para você, que existe um mito, né, dizendo que a mulher não faz falsete, que a mulher faz voz de cabeça. Hoje, para o canto popular, o falsete é um termo que define o registro elevado, que você utiliza para alcançar notas que com a voz natural, ou seja, com registro modal, você não conseguia, entendeu? Então, eu tenho o meu registro modal, que é a zona de conforto da minha voz, e eu tenho um registro elevado, que não é a zona de conforto, mas eu posso fazer, tá bom? Então, eu vou fazer essas demonstrações para você. Aí, o que acontece? Nós temos, então, 3 tipos de voz para o feminino e 3 tipos de voz para o masculino. Lembrando o seguinte, a mulher ela faz falsete sim. Acontece que o falsete ele está dentro da voz de cabeça. Porém, o que difere da voz natural para a voz falsete é a estrutura, que eu expliquei para vocês na aula anterior. Se tiver alguma dúvida, volte à aula anterior e assista. Aí o que acontece? Existem 3 tipos de voz feminino. Contralto é a voz mais grave do time das meninas. Mezzo-soprano é a voz intermediária e a soprano que é a voz aguda. Eu costumo dizer que a mezzo-soprano é a voz que tem o grave que a soprano não tem e ela tem o agudo que a contralto não tem. Não significa que ela é mais importante, mas significa que ela é versátil. Lembrando que quem tem técnica pode cantar facilmente. Não estou incentivando você que não tem técnica ainda a cantar de qualquer jeito. Então fiquem ligados. Voz grave, voz média intermediária ou voz aguda. Contralto, mezzo-soprano ou soprano. Vozes masculinas. Baixo, voz grave. Barítono, voz intermediária ou voz média. E tenor, ok? O barítono na voz masculina tem a mesma função do mezzo. É uma voz intermediária que tem o grave que o tenor não tem e tem o agudo que o baixo não tem. Mas é importante você notar o seguinte: quer descobrir qual a sua classificação vocal? Observe a sua zona de conforto vocal quando você está conversando. Vou mostrar daqui a pouquinho os exercícios para você então observar cada uma dessas vozes, a escala vocal de cada uma delas. Você vai assistir, ouvir e se identificar nela. Depois você me fala qual foi a voz que você se identificou, tá bom? Um beijão, um abraço, bons estudos e até a próxima aula. Aguardo você.